pessoal, Marcelo novamente, e no domingo, dia 18 de outubro, saiu uma matéria aqui na BBC Brasil, não é? Vou ler o título da matéria para vocês aqui, não é? Obviamente que a gente sempre deve ler um blog que passa uma notícia, ou um canal de TV, ou uma agência de notícias, né? A gente sempre tem que ver a notícia sobre o nosso ponto de vista e nunca assimilar totalmente o ponto de vista daquele que está passando a notícia, principalmente, às vezes ele usa um ponto de vista tendencioso, né? Então a notícia é a seguinte, ó: as economias latinas levarão mais tempo para se recuperar da Covid-19, mas o Brasil não é uma delas, né? Eu vou ler o texto aqui, como eu falei, e depois vou fazer a minha análise do que eu li, ok? A América Latina será a região mais duramente atingida no mundo e alguns países estão em condições piores para conseguir reverter o baque econômico causado pelo SARS-CoV-2, né? Todos os relatórios econômicos publicados por organismos internacionais repetem o alerta: a América Latina será a região mais atingida pela pandemia do coronavírus. Para a Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, CEPAL, esta é a maior crise econômica em um século nesta parte do mundo. Embora comece a detectar sinais positivos inesperados, o Banco Mundial estimou em um relatório recém-publicado que o Produto Interno Bruto, PIB da região, né, da América Latina, cairá 8% em 2020, um colapso sem precedentes na história recente. Mas Abhijit Surya, analista especializado em América Latina da Unidade de Inteligência Econômica do Grupo Economist, adverte: há países que vão se recuperar muito rapidamente, como o Chile ou o Uruguai, e outros que têm muitos problemas e não conseguirão superar até provavelmente 2023 ou 2024. Na realidade, determinar quando um país se recuperou de uma crise não é fácil, e os economistas têm ideias diferentes sobre quais indicadores observar. Um dos mais utilizados é o PIB, valor total de bens e serviços produzidos em um país em um determinado período. Apesar das dúvidas que o vírus gera sobre o comportamento da economia, para a qual ainda não está disponível uma vacina eficaz. Vou ler de novo esse parágrafo. Para a qual ainda não está disponível uma vacina eficaz, o produto interno bruto da maioria dos países latinos deverá crescer novamente em 2021. Mas o PIB regional não retornará aos níveis pré-pandêmicos até pelo menos 2023. Em alguns países, esse caminho árduo para recuperar a riqueza perdida pode ser ainda mais longo. Surya indica que os países que conseguirem manter os estímulos econômicos por mais tempo se sairão melhor na recuperação, como aconteceu em outros lugares quando o coronavírus atingiu os países da região. Os governos passaram a adotar medidas de apoio à economia, desde ajuda direta às famílias, lançada no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro, aos programas de compra de dívida pública adotados pelos bancos centrais do Chile e da Colômbia. O objetivo era apoiar o crescimento e a atividade em um momento em que o vírus os deprimia impiedosamente. Mas a persistência da pandemia obrigará os países a manter esse esforço extra e ninguém sabe por quanto tempo, não é? Bom, todos nós sabemos, né, que essa que eu chamo de fraudemia, né? Que nós temos aí diversos médicos e cientistas dizendo que o coronavírus não passa de algo muito parecido com o próprio H1N1, né? Então tem algumas pessoas que falam: a pessoa morreu, mas e daí? A gripe também mata. E não é porque a gripe também mata que nós vamos travar a economia, travar as economias, né?
ficar todo mundo em casa, quebrar as economias, que esse é o desejo dos cartéis financeiros. Então eu vou continuar essa matéria aqui, vocês vão ver que tem a análise do Banco Mundial, tem análise, né, de analistas de outras empresas financeiras. São os financistas que provocam essas crises para quebrar as economias. Eles tiram proveito dessa situação. Em vários áudios desse canal eu venho falando isso, né? Então, o que eles fazem? Eles querem quebrar a nossa espinha dorsal para manter-nos como escravos deles, né? Como escravos precisando de empréstimos, pagando juros altos. Agora, quem é que pode quebrar esse nível de relacionamento pútrido que eles querem ter conosco? Só os militares. E unidos. Não é um ou outro exército isolado que vai acabar com esses caras, porque eles são extremamente poderosos, né? Como eu já falei aqui, eles têm todos os grupos de mídia do planeta. Se você colocar num organograma, você vai observar que 80, 100 empresas e agências de mídia no mundo todo, quando você vai subindo o organograma, elas respondem para 6 organizações, 5 ou 6 organizações. Então eles detêm o controle de todos os grupos de mídia, de milhares de empresas, né? Eles detêm o controle de praticamente todos os bancos e financeiras. Então eles impõem toda essa condição horrorosa para a humanidade de tempos em tempos, que é onde eles fazem a sua fortuna. Essa gente não quer ganhar dinheiro emprestando dinheiro em condições normais, né? Eles querem emprestar o dinheiro na guerra, na tragédia, né? Como dizia Lord Rothschild, né? É com o sangue rolando que se fazem os melhores negócios, né? Então os banqueiros, salvo raríssimas exceções, né? Raríssimas exceções, eles são todos criminosos que estão tentando colocar a humanidade de joelhos. E cabe aí, se Deus quiser, aos militares ocidentais livrar, né, o nosso lado ocidental aqui pelo menos, das garras desses trapaceiros, desses bandidos. Além disso, além deles colocarem a humanidade ajoelhada financeiramente, eles impõem, né, para poder emprestar o dinheiro depois, toda essa agenda podre que eles querem, né? O progressismo, o gaysismo, o abortismo, todos os ismos, né? Financiam grupos terroristas. São banqueiros que financiam os grupos terroristas, porque esses caras geram terror, desestabilizam as nações. Isso é muito bom para quem está com o dinheiro na mão para emprestar, né? Porque melhora a condição do empréstimo pelo ponto de vista do banqueiro e não pelo ponto de vista do tomador dos recursos. Gozado que as pessoas nunca pararam para analisar esse tipo de situação, né? Que o banqueiro sempre sai ganhando quando a tragédia se faz na sociedade. Então, obviamente, é ele que provoca a tragédia. Será que é muito difícil de entender isso? Não é, né? Você vê, eles destruíram agora uma boa parte das economias aí latinas. Olha a Argentina, né? A Argentina está na quarentena mais longa e mais rígida da região. E ela já estava em crise ali, tanto que o Macri, o povo argentino muito estranho, o Macri não conseguiu tirar a Argentina do buraco, eles votaram e devolveram o poder para quem colocou a Argentina no buraco. Então estão dizendo aqui, o Banco Mundial está estimando que a Argentina vai fechar 2020 com 13% a menos em seu PIB. O dobro de pobres que tinha no início do ano. Então, no Equador, né? O Equador ele concordou recentemente com uma reestruturação da dívida, que a dívida do Equador está a 70% do PIB, né? É um obstáculo gigantesco para ele fazer todo esse esforço fiscal que é exigido pelo próprio Banco Mundial depois que vai emprestar o dinheiro, né? Porque o cara empresta o dinheiro mediante condições. Esse é o grande problema. Faz a economia se ajoelhar para poder emprestar o dinheiro. E são eles mesmos que criam as crises, né? O México também vai ter uma recuperação muito lenta, né? Só que diz que o fardo do México não vai ser exatamente a dívida, né?
O fardo do México ali é a lentidão na recuperação da economia, né? O Obrador, ele tem sido um dos governos mais relutantes em aplicar medidas de apoio à economia. E é um cara de esquerda, né? Obviamente que ele está trabalhando para o interesse dos cartéis financeiros. É assim que funciona. E esses cartéis, eles mandam matar os presidentes que não trabalham para seus interesses, a não ser que esses presidentes tenham um gigantesco aparato militar por trás, tomando decisões em conjunto. Ou vocês acham que aqui no Brasil o general Mourão é vice do presidente Bolsonaro à toa? Não, porque essa gente sabe que se assassinarem o Bolsonaro, né, se matarem o Bolsonaro, o Mourão para eles seria muito pior, é um militar, é um general. O Mourão seria muito pior para eles nessas condições. Então, exatamente por isso é que eles não atacam o presidente Bolsonaro mais. O Mourão é um seguro de vida, não é? O Trump é diferente, o Trump tem todos os generais do Pentágono ali por trás dele e faz um teatro enorme, porque o Trump é um animador de auditório, né, dizendo que os generais são contra ele. Imagina! Você acha que o general que soube dessa notícia, por exemplo, do Biden e dos democratas envolvidos aí no assassinato dos CEOs ali no caso de Benghazi, você acha que algum líder, algum militar, algum general vai apoiar um partido que faz isso? Sobre hipótese nenhuma. Agora, os caras não vão sair falando, abrindo, porque tem uma parcela do povo que é idiota que apoia ainda a esquerda criminosa socialista em vários países do mundo. Mas como diz o meu amigo Sérgio Stark, eu quero aqui mandar um abraço para ele, a verdade, ela não é só um fato que você analisa, a verdade é uma sintonia em que alguns estão numa onda mais alta e outros estão numa onda inferior. A verdade é uma sintonia. Você ouvir o discurso do Lula da Silva e achar que aquilo é uma verdade, é uma pessoa que está numa sintonia muito baixa. Então, a gente tem que passar a entender que esse mundo aqui jaz do maligno e jaz no maligno. E se Deus quiser, nós temos que interromper todo esse ciclo de exploração, só com a ajuda de todos os exércitos unidos. Essa é a Aliança da Terra, ou a Nova Nova, o nome que foi cunhado pelo sábio coronel Ennio Fontinelli. Muito obrigado a todos, peço sempre que repassem os áudios. Valeu, pessoal. Oi, pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB, do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.